Olá, pessoal. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a escultura do primeiro molar superior direito. Esse vídeo não foi gravado por mim, foi gravado pelo professor Heraldo Elias Salomão e pode ser encontrado, acessado no YouTube. Eu estou realizando essa gravação, essa narração, na verdade, pelo fato de que esse vídeo ele não possui áudio. Então, às vezes, fica cansativo assistir ou o aluno se perde. Por isso, então, como ele está muito bem explicadinho e como ele segue os padrões que a gente realiza, então nós vamos utilizar. Bom, a primeira coisa a ser feita, como em qualquer escultura, é o recorte dos perfis. Então, nós vamos pegar a nossa cera, nós vamos verificar se ela está ok, se ela não tem bolhas, e vamos pegar o primeiro perfil. Observem como ele se parece com o perfil da vestibular e palatina ou lingual do canino. Lembram que na nossa aula teórica nós comentávamos que a vestibular do primeiro premolar superior é muito parecida com a do canino, se diferenciando pelo fato de que ela é mais curta do que a do canino. Então, observem bem, aqui ele está usando o Hollenbeck para fazer o desenho, mas ele poderia estar usando também o Lecron. Então, aí ele faz o desenho, verifica se está direitinho. Feito isso, qual que é a primeira coisa a fazer? Demarcar as faces. Então, essa face é a vestibular. Então, aqui vai ser à direita, porque esse dente é o primeiro pré-molar superior direito. Se ele fosse o esquerdo, nós faremos o contrário. Agora, então, a mesial. Feito isso, demarcado a mesial e a distal, agora ele vai demarcar a palatina ou lingual. Uma vez as faces devidamente demarcadas, ele vai pegar esse mesmo perfil, antes disso, me desculpem, ele vai demarcar ali com o Lecron, que é mais retinho, exatamente o vértice ali, o ponto de convergência dos bordos mesial e distal da vestibular. Então, aonde está que a gente brinca, que é o telhadinho, ele vai demarcar. Para que ele vai demarcar? Para ele colocar esse perfil na palatina bem no lugar certo, para não ficar torto. Então, agora ele vem, lembrando que o segundo lado a gente sempre coloca invertido. Então, agora ele vai colocar no lugar, ele está seguindo aqui, ó, o ponto de referência que ele fez, demarcando a parte superior, e vai marcar o perfil direitinho ali para fazer a lingual ou palatina, nesse caso, que é o superior palatina. Então, ele demarca direitinho ali, exato. Pronto, confere ali se ficou legal, se está na mesma posição. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai unir esses pontos aí que vão fazer esse bordo, essa base aí, olha só, para que não fique torto. Então, ele junta os dois lados, pronto, feito isso. Observa que ele vai sempre limpando, pode fazer isso com uma escovinha, com um pincel ou com a própria mão. E ele vai demarcar agora o outro lado. Então, acertou ali, vocês veem que ele pode fazer isso tanto com o Lecron como com o Hollenbeck, tanto faz, ele está aprofundando um pouquinho mais aí. Exatamente, checa, olha tudo. Agora o que ele vai fazer? Ele vai desgastar, ele vai retirar tudo que está além do desenho que ele fez. Então, ele vai tirando. Observem que não pode tirar grande quantidade, ele até tira um pouco mais pela experiência que tem. Na ânsia da gente fazer rápido, a gente acaba tentando tirar grandes porções, o que acaba quebrando e já trazendo defeito para o nosso perfil logo no início. Então, observem que ele vai, olha só, vai retirando, retira de um lado e vai retirando até o outro lado também.
Observem que ele vai fazendo o acabamento. E olha que interessante, gente. À medida que ele vai tirando, toda vez ele olha, tá vendo? Ele para, checa, vê se tirou direitinho, volta de um lado, volta do outro. Isso, olha só. Fez então aquela parte do telhadinho que a gente fala, né? Então, tirou ali. Feito isso, ele vai agora recortar as laterais ali. Então, ele vai, olha só, ele reafirma o ponto, ele deixa mais definidinho aquele desenho que ele já tinha feito, olha só. Isso ele faz com o Lecron, olha como é que ele define aqui bem, e agora ele vai tirando. Volto a afirmar, não tenha pressa, não tire, como a gente brinca e fala, grandes lascas, porque isso pode fatalmente quebrar. Eu sugiro que tire, inclusive, mais fininho do que ele está tirando. Lembrem-se que ele é um professor e tem experiência, já faz isso há muito tempo. Então, ele vai tirar de um lado, vai olhando, vamos tirando do outro lado, sempre com muito cuidado, sempre indo, colocando a pressão na mão, treinando essa pressão, sem força. Olha como que ele vai contornando esse bordo, essa mesa embaixo para não ficar lisinha. Assim que ele remover todo de um lado, ele vai tirando do outro lado, do mesmo jeito, com cuidado, sem deixar que essa parte cortante do Lecron adentre muito ali na região cervical, para não fazer um sulco ali que vai atrapalhar. Isso, então ele vai delineando, vai tirando os excessos. Olha que bonitinho que vai ficando. Vira para ver na posição real do dente como ele está. Olha a grande dica, que nem é dica, é técnica de seguir o perfil, já fazer o recorte de uma forma que a região de colo já fique mais estreita do que a região de terço-oclusal. Então, feito isso, olha como é que ele vai limpando, vai tirando o excesso de cera ali da região. E então, terminado o recorte da vestibular e palatina, ele vai proceder o recorte das proximais. Observa que esse dente é um dente posterior, então nós vamos ter uma mesoclusal, por isso que esse perfil, ele é mais largo nesse sentido. Então, olha só, desenhou aí, bem desenhadinho. Agora ele vai determinar o ponto que iniciou um lado e do outro até o outro lado. Para que isso? Para na hora de colocar o perfil do outro lado, ele colocar o perfil no lugar certo. Olha lá, o perfil está lá. Ele vai usar aqui como ponto de referência o corte que ele tinha feito aqui, o corte que ele tinha feito aqui. Checa lá. Observa do outro lado, vem. Lembre-se que é importante sempre virar o perfil. E agora ele vai fazer o contorno. Verifiquem que ele não adentra a ponta do Hollenbeck no molde, porque senão vai ficar estreito demais. Olha o desenho, ele checa, verifica lá. Vai definir um pouco mais para que ele tenha uma visão correta, para que ele tenha uma visão real de onde ele vai tirar. Então, depois que ele aprofunda o risco dele, bem aprofundado, o que ele vai fazer? Ele vai, observa que ele vai limpando o tempo todo. Então, agora, ele vai começar a recortar aqueles excessos ali. Então, ele vai pegar o seu Lecron e vai retirando toda a região que está por fora do risco que ele fez. Então, ele vai removendo. E nesse momento é extremamente importante, como era no canino, como era nos incisivos, seguir o seu desenho, porque quando você termina o seu perfil, você já tem a convergência que você precisa das faces. Olha lá como ele desenhou direitinho.
Isso, então ele vai tirando, vai olhando, volta, vendo que está tudo ok. Agora nós vamos passar para a outra face, a face palatina. Então ele vem tirando, observa como ele tira com calma, sem força demais, seguindo todo o seu desenho. Então ele vai removendo. Quando ele termina, olha de novo, vira de um lado, vira do outro. Olha só como ele está tirando um pouquinho ali na base, porque aquela base ficou irregular, então ela precisa ficar lisinha. Então ele vai, ao mesmo tempo, tirando e alisando aquela região. Limpando a sua superfície, para que esses pedacinhos de cera não grudem no seu modelo. Olha, aí, gente, isso é muito importante. Comparar se o perfil seu está igual ao perfil que você recortou da cera. Ele precisa estar igual, porque isso é imprescindível para que a sua escultura dê certo com mais facilidade. Aqui ele vem descrevendo as dimensões médias, ou seja, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, que ainda passou um pouquinho aqui. Então, olha só. Vamos acertar um lugarzinho aqui. O comprimento cérvico-oclusal em torno, isso aqui é uma dimensão média dos dentes, uma dimensão padrão, que pode ser um pouco maior, um pouco menor, dependendo do indivíduo. Mas eu tenho cerca de 7,9 milímetros de comprimento de distância cérvico-oclusal, ou seja, lá do colo até o oclusal. A distância mesiodistal é em torno de 7 milímetros e a distância vestíbulo-lingual em torno de mais ou menos 8,9 milímetros. Então, observem o quê? O que vocês estão observando aqui? Que é uma predominância nos dentes posteriores, superiores. A distância vestíbulo-lingual, ela é maior do que a distância mesiodistal. Relembrando essa teoria, ele vai verificar, e aqui ele vai utilizar um compasso para exatamente medir se essa escultura está dentro do padrão. Então ele coloca ali, olha, ele é bacana esse compasso de ponta seca que ele pega ali, olha, está checando se o comprimento está ideal. É claro que a gente não precisa fazer isso no dia a dia lá, mas ele está checando, aqui ele verifica. Aí ele está vendo aí, olha, a distância cérvico-oclusal está em torno de 8,28, que é uma distância que ele vai ter que dar uma consertadinha nisso, tá? A gente vai ver depois. E agora ele vai medir a distância vestíbulo-palatina, lá, ó, está em 10,54, 10,55, 52, variando ali. E agora, o que ele vai fazer? O que ele percebeu? Que esse dente está um pouquinho além da distância que ele gostaria, que está além daquelas medidas que ele colocou. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai removendo um pouquinho mais, para diminuir um pouquinho essa distância vestíbulo-lingual que estava exagerada. Ele volta a medir. Essa noção de distância é muito importante, por isso eu gostei muito desse vídeo. Ele viu que ainda está muito comprido nesse sentido e vem tirando mais um pouquinho. Observa que agora ele vai tirando com um pouco mais de cautela, mas sempre seguindo o contorno que ele já tinha feito anteriormente. Ele verifica de novo o seu perfil. O grande segredo é o perfil. Agora ele vai medir novamente. Vamos ver se aparece lá. Agora já está com 9,52. Então já está com a medida mais aproximada, mas ainda está um pouco grande. Então ele vai tirar um pouquinho mais. E assim ele vai fazendo até ele conseguir a medida que ele gostaria. No nosso caso, nós não temos necessidade disso, podemos até usar uma reguinha pequenininha,
para dar uma ajudada na gente, mas a gente vai conseguindo afiar os nossos olhos. Vamos ver agora o que ele está medindo. Agora ele está medindo a distância cérvico-oclusal. Então, ele está olhando ali. Vamos ver se está boa. 7,97. Como eu tinha suspeitado desde o início, esse aqui está um pouquinho curto. Vocês vão ver que ele vai aumentar um pouquinho mais ali. A distância mesiodistal está em 9,44. E aí ele ainda vai retirar algumas coisas para ele conseguir as medidas que ele deseja. Observem que ele vai tirando com calma, sem pressa. Aqui o vídeo dele sai um pouquinho, agora a gente já está vendo de novo. Ok, vamos medir novamente. Como é que está a distância vestíbulo-palatina? 9,26. Vamos ver aí agora o que ele faz. Agora ele mede a distância mesiodistal, 8,52. Então, ok, ele precisa ter sempre a distância vestíbulo-palatina maior do que a distância mesiodistal. Ele vai tirar um pouquinho mais em todas as faces para tentar chegar naquela medida de média que ele mostrou para a gente no início. Então, aí ele volta a medir, olha só, está cada vez mais próximo de um dente tamanho padrão. Vamos voltar só um pouquinho que eu passei muito. Então, aqui ele está com 7,19 mesiodistal. E agora, então, ele vai começar a esculpir a sua vestibular. A primeira coisa que ele vai fazer é demarcar essa crista. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para vocês verem o nome. Eu deixei passar. A crista longitudinal vestibular, que é aquela mesma crista mediana que a gente viu no canino, que o premolar também tem, que corresponde à aresta transversal. Vocês vão observar que essa crista, que essa elevação linear, ela está um pouco mais para mesial do que para distal, e ela tem uma inclinação para distal. Então, olha como ele pega o lecron e vai desgastando para fazer aquela inclinação que vai fazer o lobo distal e o lobo mesial. Observa como a gente já desgastou aqui. Agora ele vai desgastar do outro lado. Ele vai tirando devagar e observando, justamente para dar aquele aspecto que dá o lobo distal e o lobo mesial. Olha que bonitinho, olha como que essa crista já apareceu aqui. E aí, olha só, ele vai virando, ele vai olhando. Nesse momento, ele já tem que lembrar bem qual que é a mesial e qual que é a distal. E nesse momento, ele tem que lembrar que as faces proximais convergem para a lingual. O que que isso significa? Isso significa que a lingual ou palatina vai ficar mais estreita. Então, aqui ele mostra que essa aqui é lingual e essa aqui é vestibular com a crista mediana. Então, o que que ele vai fazer? Ele vem aqui, ó, e vai desgastar um pouquinho ali na região paralingual, de tal forma que a lingual vai ficar mais estreita do que a vestibular. As faces mesiais e distais, elas convergem ali para a palatina ou lingual em todos os dentes, com exceção do primeiro molar superior. Observem que ele vai removendo, vai removendo. Observem como a palatina já está ficando mais estreita do que a vestibular. Ele limpa tudo direitinho, olha por cima, checa bem.
E agora nós vamos lembrar de definir o lado, de definir a diferença da distal para a mesial. Lembrem-se que a distal é mais convergente para o colo do que a mesial. Nesse caso, então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu instrumental, que aqui, se não me engano, vamos ver, ele continua com o Lecron, mas aí vocês já podem estar fazendo com o Hollenbeck, se quiserem. Ele vai pegar essa face distal e vai adentrar mais na distal. Olha, vai torná-la mais convergente, já vai até dando uma arredondadazinha, diminuindo ali na região do colo. Observem como aqui, ó, já está mais convergente do que aqui. Aqui está mais reto e aqui está mais convergente. Aí agora ele vai lembrar que a cúspide lingual, ela é desviada para a mesial. O que que isso significa? Vamos ver lá. Por que que a cúspide lingual é desviada para a mesial? Porque eu tenho uma convergência maior de toda a distal. Então, aqui, ó, ele vai tirar um pouco mais aqui na distal do que na mesial ali. Então, olha só como ele delineia ali. E ele já tira um pouquinho mais, deixando a distal toda um pouco menor do que a mesial. Olha que devagarzinho o dente vai deixando o seu formato, dando o seu formato. Vai lembrando, essa aqui é mesial. Toda hora tem que olhar, toda hora tem que verificar, por isso essas faces têm que estar muito bem definidas. E aqui, vai lembrar, no terceiro tópico, o desvio do ápice da cúspide vestibular para a distal. O que isso quer dizer? Lembra que acabei de comentar que a crista mediana ela está mais para mesial com uma inclinação para distal? Então, observe aqui. Então, aqui é a minha distal. Então, ó, ele está trazendo, ó, aqui é a minha distal. Ele está, olha só, tirando um pouquinho mais, porque depois o ápice dessa cúspide vai ter esse desvio ali. Então, observa bem. Exatamente. E o desvio da crista longitudinal vestibular para distal, é aquilo que eu falei, a crista mediana, ela é mais para mesial, mas ela desvia para distal. Então, ela está fazendo esse desvio aqui para distal. Olha como é que ele vai fazer isso. Olha como o lado distal vai ficar um pouco mais desgastado. Isso é importante para fazer a curva da arcada dentária. Ele vai tirando ali. Com muita calma, não pode tirar muito. Olha como essa vestibular ela vai tomando forma. Ele vai aproveitar e vai medir ali para vocês. Então, olha só. Aqui ele teve 3,2 milímetros. E aqui ele teve 4 milímetros. Agora ele vai arredondar todos os ângulos vivos. Então ele vem com o Hollenbeck e vai tirando todas essas quinazinhas, arredondando esses ângulos vivos. A gente sempre costuma falar que a natureza, ela não tem quina, né? A natureza não é rígida, a natureza é sinuosa. Então ele vai removendo. Nesse momento tem que se ter muito cuidado para não criar um sulco ali, ó, no colo dentário, fazendo um estrangulamento, criando uma valeta ali. Então tem que ter muito cuidado. Observa que ele não deixa a ponta do Hollenbeck entrar ali. Então ele vai tirando todos os ângulos muito agudos, muito vivos. E aí agora ele olha para o seu dente. Ele já está com o formato do premolar,
e ele vai melhorar o estreitamento do colo. Lembrem-se, o colo ele é mais estreito do que a oclusal. Já está, mas ele vai definir o colo. Nesse momento, todo cuidado é pouco para não fazer o estrangulamento desse colo aí, não criar aquela valeta que nós comentamos. Então, ele vem com cuidado. Quando você olhar o dente pela oclusal, você não pode ver o colo. Então, olha aí por cima. Estão vendo como a gente não consegue ver ali? Por quê? Porque o colo tem que ser mais estreito. Ok, essa é a mesial. Essa é a distal. Uma visão vestibular e uma visão palatina. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai retirar um pouquinho, que vai criar convexidade das faces para a oclusal. Então, essas faces que estavam um pouco divergentes, agora ele vem tirando e já vai fazendo as cúspides. Olha só como ele vai tirando um pouquinho, olha ali na palatina, ele vai precisar fazer a vertente externa, então ele já vai removendo, mas sempre respeitando aquela inclinação do telhadinho, sem nunca tirar aquilo ali. Ele vai tirando. Aqui ele vai medir novamente a distância mesovestibular e a distância disto palatina, desculpa, disto mesodistal e vestíbulo palatina e a distância cérvico-oclusal. Aqui ele está medindo. Na hora que ele mede, vocês vão observar que ele chega à conclusão, vamos ver ali, ó, que ele vai precisar mexer um pouquinho nessa altura. A cúspide palatina, ela é mais baixa, ela é menor em altura do que a cúspide vestibular. Então, para compensar isso, ele vai tirar um pouquinho mais lá embaixo, lá na região da base, com cuidado para não fazer canaleta ali, para que ele possa ter a altura adequada desse dente. Eu já tinha percebido que ele estava um pouco curto e ele está compensando isso aí agora. Então, está tirando lá o excesso, está adequando ali. Pronto, ele olha de um lado, olha do outro. Limpa bem o seu dente. A cada momento ele vai ficando mais parecido, ele vai medir novamente, vai ver que ele ganhou aí um espaço, ele está medindo aí a cérvico-oclusal da vestibular, está dando 8,03 milímetros. Agora está dentro dos princípios. Agora, então, ele vai começar a face oclusal. Então, eu volto a lembrar para vocês. A gente só faz a face oclusal depois de ter dado todo o formato do dente. Feito isso, vamos começar a demarcar os sulcos oclusais. Então, ele vai olhar para o seu desenho, vai lembrar que eu tenho um sulco principal que separa a cúspide vestibular da cúspide palatina, que nesse dente não está centralizado. Ele está mais voltado para a palatina do que para a vestibular. Observa que ele está mostrando lá a lingual, a vestibular, e aonde está esse sulco. Então, ele vem com o Hollenbeck, demarcou aqui. Agora, ele vem e faz uma linha aqui, outra aqui, como se ele estivesse desenhando uma letra H nesse dente. Tá vendo aqui, ó? Tem uma haste, vem aqui, e aqui ele faz um H. Consegue visualizar a letra H? Isso. E agora ele vai fazer o corte das vertentes oclusais. O que são essas vertentes mesmo? Vamos lembrar. Ele precisa fazer as cúspides. Esse dente tem duas cúspides, uma cúspide vestibular e outra palatina. Essa cúspide, ela tem, cada uma dessas cúspides, 4 vertentes.
2 vertentes internas ou triturantes e 2 vertentes externas ou lisas. Ele faz com o Lecron, mas você pode fazer com o Hollenbeck. Observa que ele pega esse lado e retira aqui, ó, fazendo uma inclinação, como se fosse uma rampinha. Ó. Ele vai seguindo o desenho e ele corta aqui. Feito isso, ele vai fazer a mesma coisa do outro lado. Observa que ele segue o formato que ele tinha feito, ele vem para dentro e para cima, recortando essa vertente interna. Observa bem isso, olha lá. Então, desse lado e desse lado, mantendo essa inclinação, seguindo o desenho do sulco que ele fez. Olha lá, feitas as vertentes internas. Agora ele vai fazer a mesma coisa pela palatina. Ele pega a ponta do Lecron e coloca dentro daquele sulco que ele desenhou. Isso pode ser feito, e a gente normalmente faz, eu pessoalmente, com o Hollenbeck. Olha lá, vem um lado, vem o outro. Isso. Sempre seguindo para o meio, para baixo e mantendo aqui. Nós precisamos lembrar das fossetas e dos rebordos proximais ou cristas marginais. Então, agora que ele fez esse recorte, ele vem aqui, no meu caso eu faço isso com o Hollenbeck, ele vai entrando com a pontinha do Lecron para fazer as fossetas, que são aquelas depressões triangulares que a gente vai encontrar aqui no final do sulco. Então, ele vem mantendo a inclinação das vertentes internas. Olha como ele já começou a delinear aqui, ó, a fosseta mesial e a fosseta distal. Agora ele vai contornar um pouco ali a crista marginal. O que é a crista marginal? É aquela linha que vai unir a cúspide vestibular com a palatina. Então, ele desenha ali, ele ajeita ali, seguindo esse caminho. Nesse momento, você já precisa lembrar que a distal é um pouco mais baixa do que a mesial. Observem. Ok. Ele vai virando, vai olhando. Olha como os planos inclinados já estão direitinho. Ele já tinha feito um pouco dessas vertentes externas, quando ele fez aquele contorno inicial. Mas ele vai melhorar isso. Olha lá como é que ele vem com o Hollenbeck, tirando essa quinazinha aqui, melhorando as convergências dessas cúspides. Olha só, olha como a pontinha do Hollenbeck vai ajudando a fazer essa fosseta aqui. Isso. Cada vez que você mexe num ponto na sua escultura, você acaba tendo que mexer em outra, porque gera divergência. Isso, ele vai definindo mais esse sulco principal, também chamado de sulco mesiodistal. O dente vai ficando cada vez mais próximo. E ali ele vai fazer o fechamento do perímetro oclusal. O que é isso? Ele vai fazer o delineamento desse perímetro oclusal. Olha só, com isso agora, ele vem aqui na vestibular, ele vai melhorando as vertentes externas dessa cúspide vestibular e criando um perímetro oclusal, que a gente vai chamar depois de mesa oclusal. E vai fazendo também isso na vestibular. Então, ele vai criando uma linha. Essas cúspides, elas convergem para o oclusal. Então, é preciso, muito importante, fazer isso que ele está fazendo aí agora. Nesse momento, ele está recordando toda a teoria, lembrando que a distal é mais convergente, mais curta,
para que ele não tire demais na mesial. Ele vai girando o dente, ele vai observando, ele vai vendo se essas convergências estão legais. Ele vai tirar um pouquinho mais ali e eu espero que ele baixe um pouquinho a bossa ali na vestibular, ele vai fazer isso. Exato. Olha lá. E agora ele vai fazer o acabamento. Ele vai fazer os sulcos de desenvolvimento na vestibular, aqueles mesmos sulcos de desenvolvimento que vocês fizeram no incisivo e no caninho. Então ele vai descer ali, olha só. Ele vai fazer esse suco de desenvolvimento. Ele vai tirando um pouquinho mais ali, com isso ele vai descer um pouquinho mais aquela bossa que estava um pouquinho no terço médio, ele vai descer um pouquinho para o terço cervical. Você observa que ele está fazendo rápido, mas está tirando pouco de cada vez, porque ele vai removendo, alisando nesse momento. Aí. Vai virando, olha de um lado, olha do outro. Feito isso, então, ele vai fazer os sulcos secundários da face oclusal. Esses sulcos secundários, então, eu tenho o sulco principal aqui, que é o sulco mesodistal. Agora ele vem com o Hollenbeck e vem fazendo pequenos sulcos que vão fazer os chamados lobos das cúspides. Olha que bonitinho, ele vem delicadamente do centro do sulco, subindo as vertentes internas das cúspides, fez ali na vestibular, na cúspide vestibular. Ele vai tirar um pouquinho ainda ali, olha, na crista, na aresta longitudinal, evidenciando um pouco mais. Ele faz um lobo, tá vendo? Olha, para aprofundar o sulco, ele vai definindo esse lobozinho aqui, ó, tá vendo? Ele faz um sulco aqui e outro aqui. Isso. Ele vai fazer agora a mesma coisa na palatina, olha só como é que ele vem seguindo. Agora ele tira um pouquinho. Então, essa realização, essa confecção do sulco são importantes para definir esses chamados lobos ali. Aqui. Pronto. Ele está olhando para o dentinho dele. E agora ele vai fazer o sulco ocluso mesial. O que que isso significa? Tá vendo aqui a face mesial? Nesse dente especificamente, o sulco principal, ele interrompe a crista marginal mesial e desce na mesial só aqui no terço oclusal. Muito cuidado, nesse momento eu vou parar um pouquinho o vídeo, quando vocês olharem o macromodelo de vocês, porque no macromodelo tem vindo o contrário, a face, o sulco mesiodistal, esse sulco principal, ele às vezes aparece interrompendo o lado distal e não o lado mesial. Vocês têm que lembrar que a face mesial ela é mais reta e mais alta do que a distal. O que que acontece? Na maioria desses macromodelos, a gente observa um erro aí, esse sulco irrompendo a crista distal e não a crista mesial. Então, vocês vão observar lá no macro de um modelo de vocês. Mas vocês já sabem que esse sulco, olha só, ele vai interromper aqui a crista mesial. Então, vamos olhar aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para a gente ver do que ele está falando aqui. Então, aí foi feito o sulco. Feito isso. Definiu ali. Rompeu um pouquinho a crista ali. Observem bem o sulco aqui, rompendo do lado mesial e não do lado distal.
E aqui ele vai realizar a concavidade cervical mesial, onde vai estar a loja papilar. O que é isso? Vamos observar. Aqui na mesial, ele vai entrar um pouquinho, removendo um pouquinho a cera aqui na cervical, que é uma região onde a papila gengival ela vai adentrar mais. Então, aqui ele precisa tirar um pouquinho mais aqui. Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar. Tá vendo? Então, aqui, olha só, viram? Esse sulco, ele rompe e ele faz uma certa concavidade aqui embaixo, tá vendo? Bem levezinha, mas ele faz. Tá vendo? Olha o formato quando você olha. Aqui. E aí, então, ele está mostrando, ele está escrevendo aí que dente que é o dente 14. E você vai fazer o acabamento. Olha a histologia bucodental aí, gente. Lembra as periquimáceas que a gente falou? Que eram aquelas linhas que aparecem na superfície vestibular, que são o encontro das estrias de Retsus, que acontecem no esmalte, no interior do esmalte. Essas periquimáceas, elas dão essa característicazinha aqui, ó, da vestibular. Nós comentamos isso lá na histologia, embriologia bucodental. Então, elas vêm aqui lá na nossa aula, quando eu não estava ainda com a quarentena. Aqui, ó, a gente está vendo essa voltinha que ele fez aí. E o dente dele está aí esculpido, esculpido num tempo real, né? Nós não aceleramos o vídeo. E aí está o trabalho construído, muito bem construído desse professor. Fica aí o nosso vídeo, espero que ele seja interessante para que vocês possam acompanhar. Um grande abraço e não se esqueça, o treinamento é o que faz nós conseguirmos um resultado bacana.